Oi, pessoal, tudo bem? Surpresa! Hoje a aula vai ser ao ar livre, para a gente ter uma conversa bacana sobre a história. E quando a gente terminar, eu vou escolher 3 de vocês, 2 ou 3, para somar aqui e ver sobre o ponto de vista de vocês o que desde aquela época a gente tem em comum até hoje, o que foi que a gente herdou dessa época aí que a gente vai falar hoje, que é a Idade Média, e particularmente, apesar né, ter sido considerada a Idade das Trevas, por conta de tudo que aconteceu, né, foi uma época de grande perseguição, de grande carnificina, teve uma conotação muito negativa, então além de Idade Média, trouxe essa ideia de Idade das Trevas por conta disso. Apesar de ter essa fama, eu não sei porquê, mas eu acho essa época medieval não me atrai de alguma forma, então eu gosto de falar sobre esse assunto, tirando, né, essa parte que faz parte da nossa história, faz parte do nosso passado, faz parte de todo o contexto religioso que a gente trouxe para cá, além do contexto histórico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, no final, vocês podem contribuir, as 2 pessoas que eu vou escolher aleatoriamente, contribuir para poder somar e ver o que é que a gente trouxe de costume daquela época. Porque muitos costumes que a gente tem hoje, enquanto eu estava repassando a história, eu pensei, caramba, né, tem coisa que a gente pratica até hoje e que a gente herdou dos cristãos daquela época, porque não existia essa divisão ainda no começo, no caso das cruzadas, não existia essa divisão de, eles são católicos, eles são cristãos. Todos, no começo ali das cruzadas, eles se consideravam todos cristãos. E aí, mais para frente, com o crescimento do Império Romano, que ficou extremamente grande, tiveram que dividir em 2, e acabou ficando ali o Império Oriental e o Ocidental, e acabou dividindo a igreja, né? Os cristãos viraram cristãos ortodoxos e os considerados católicos, e aí começou a divisão, né, porque os católicos, os ortodoxos não aceitavam os dogmas da Igreja Católica, mas a gente vai falar isso mais para frente. Então, na verdade, o que foram as cruzadas? Né, que durou, inclusive, muito tempo, duraram anos e gerou muita guerra, muito sangue, muita morte, e tudo começou a acontecer, né, na Idade Média, claro, que foi entre o Iluminismo e o Renascentismo, se eu não me engano. Então, por conta disso, tem o nome de Idade Média, porque divide esses 2 períodos. E começou o termo Idade Média foi dado em 476 depois de Cristo. E o que foram as cruzadas? Naquela época, tinha muito conflito entre os muçulmanos e os cristãos, e aí, para fazer frente ao crescimento dos muçulmanos, que ainda hoje, né, é muito grande, os cristãos começaram a ir em direção ao território onde eles estavam, para poder tentar brecar esse crescimento, porque eles estavam crescendo de forma deliberada, então eles iam para um território, normalmente eles iam para o território onde tinha cristãos, e ali eles estabeleciam sua base, dominavam, e aí aquele local, de repente, já era um local dominado por muçulmanos. E os cristãos, vendo isso, a gente tem que fazer alguma coisa, porque aonde eles chegam, eles dominam. A gente tem que fazer frente, a gente tem que dar um breque, a gente tem que fazer alguma coisa acontecer para a gente não perder o domínio. E foi aonde houve essa tentativa de brecar os muçulmanos, iniciando então as cruzadas. E a finalidade era tanto militar
quanto religiosa, né. Militar, porque conquista de território. Você acabava perdendo ali, o território cristão, virando muçulmano, e aí a maioria que começava a dominar ali era muçulmano, então os cristãos acabavam também perdendo o território. Só que a grande motivação dos cristãos nessa perseguição era porque naquela época os muçulmanos estavam dominando a Terra Santa. E para eles era quase uma vergonha, assim, ter a Terra Santa sendo dominada por muçulmanos, né, por palestinos. Como é que nós, né, o grande poder católico, religioso, como é que a gente está permitindo que eles dominem uma área que tecnicamente pertencia a eles, ou pertencia aos cristãos, e os muçulmanos nem cristãos eram, mas estavam dominando ali o território da Palestina, então era quase uma vergonha para eles ali. Então, de alguma forma, esse foi o grande incentivo para poder iniciar essa perseguição contra os muçulmanos, dando início às cruzadas. Então, na verdade, não foi tanto uma intolerância cristã. Eles estavam tentando se defender do crescimento muçulmano, daquele domínio de territórios, tentando brecar, né, esse avanço deles que começou a ir pela Europa, eles começaram a cercar, e até hoje também a gente vê bastante domínio de muçulmanos por ali, e foi uma tentativa essa expedição foi uma tentativa na época, quem estava no governo era o Papa Urbano II, e ele que deu essa ideia. Então a gente vai fazer a cruzada e ao encontro deles para poder começar a brecar. Essas expedições foram realizadas de forma dividida, né? Tiveram várias, com caráter militar e religioso, como eu falei para vocês, convocada pelo Papa Urbano. Naquela época, a religião também era um fator importante, porque ela controlava a grande massa. Como não tinha um esquema de governo moderno como a gente tem hoje, a religião também controlava as grandes massas. Então, perder território significava também perder poder, né? Porque como é que eles iam controlar a massa de um determinado local como eles queriam, com os dogmas deles, sendo que para eles os palestinos eram adversários, né? Não compartilhavam da mesma crença, e além de estar dominando o território, estavam também dominando as pessoas, porque era muito rápido, quando eles chegavam no local, era muito rápido o domínio e o crescimento do islamismo ali naquele local. A Idade Média começa quando os bárbaros invadem o Império Romano, como ele foi dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, os bárbaros invadiram e eles acabaram com o Império Romano do Ocidente. E o Império Romano, como eu falei para vocês, ele foi dividido em dois, porque ele era um império muito grande. Então, o do Ocidente acabou tendo essa queda aí com a invasão dos bárbaros, que, por acaso, eles continuaram a ter essas relações com os árabes por mais de 1000 anos e permaneceram nessa relação até virar o Império Bizantino. Essa, na verdade, demorou um pouco para eu perceber o que estava acontecendo aqui, porque naquela época era tudo assim, eles tinham um objetivo, então a gente tem que invadir, a gente tem que tomar força, e aí o império que é X, a gente muda e faz virar Y, então era uma coisa que não era organizado como é hoje, né, não tinham leis, era mais na base de a gente entra, invade, mata, luta, então agora é nosso. E aí, o Império Bizantino durou 11 séculos, e foi nessa fase que foi fundada Constantinopla, por Constantino, claro. Hoje, essa região é a região de Istambul, que é uma região, inclusive, para mim, pelo menos, tem um contexto histórico muito legal, me chama muito a atenção.
a região de Istambul. Estava até conversando hoje sobre uma série da Netflix que mostra bastante essa região, tem muita coisa histórica ali por trás, arqueológica. Então eu acredito também que não foi por acaso que Constantinopla foi fundada ali, entre a Europa e a Ásia, enfim. A origem oficial desse império foi em 330 depois de Cristo, quando Constantino resolveu fundar a Constantinopla com o objetivo de que ela se tornasse a capital dessa Roma Oriental. E foi nesse momento que começaram as cruzadas. A queda do Império Bizantino ocorreu em 1453, que foi quando os otomanos entraram em Constantinopla e dominaram, né? Ou seja, não conseguiram impedir o avanço dos muçulmanos. Né? Não conseguiram impedir o avanço dos muçulmanos, então foi inevitável a queda do Império Bizantino. E aí, nesse momento, se encerra o período da Idade Média e começou o início da Idade Moderna. As tropas europeias, no meio do caminho, quando eles estavam avançando para as cruzadas, eles mudaram de ideia e naquela hora eles, em vez de partirem para o objetivo deles, né, que era ir rumo a Jerusalém, eles acabaram atacando Constantinopla, né, saqueando o pessoal ali, e porque eles estavam em conflito, e aí eles começaram assim, o objetivo era o quê? Eles tinham que ir para a Palestina, eles tinham que ir para a Terra Santa para poder reaver aquilo que eles achavam que os muçulmanos tinham tomado e tinha que ser de poder dos cristãos, só que eles perderam foco no meio do caminho, perderam foco e acabaram parando ali em Constantinopla, fazendo ali um grande saque e não avançaram para o objetivo que eles tinham seguido. E o final da história acontece quando o sultão Mohammed II invade e conquista Constantinopla e eliminou o último imperador bizantino, que foi Constantino XI. Então aqui já acaba esse período esse crescimento, essa popularidade de Constantinopla. Esse Império Bizantino foi o que deu origem à Igreja Ortodoxa, que é muito parecida com a Igreja Cristã, na verdade, né? Com a Igreja cristã, assim, mais antiga, porque hoje a gente tem até uma modernidade aqui na Igreja cristã de hoje em dia. Mas, por exemplo, uma diferença da Igreja Ortodoxa da igreja que acabou virando igreja católica, era tudo a mesma coisa, mas acontece que, como dividiu a Roma em dois Roma Oriental e Roma Ocidental, acabou virando também igreja ortodoxa e igreja católica. A ortodoxa não aceitava nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de dogma que a igreja católica usava. Então, por exemplo, a igreja ortodoxa via Jesus como principal foco, assim como cristãos. Eles não reconhecem o Papa como sacerdote. Não existe celibato para os padres, eles podem casar, eles podem ter a vida particular deles, eles não acreditam na virgindade de Maria após a concepção de Jesus. Então, é muito parecida com o cristianismo. E foi isso que gerou a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, mas existe ainda muita influência dos costumes, que nem, por exemplo, lá na Europa tem muita igreja ortodoxa que você passa e você confunde se é uma igreja católica ou é uma igreja cristã, né? Porque eu tenho até uma amiga que ela é inglesa e eu não sei se ela ainda é, mas na época que eu conheci ela era ortodoxa e ela me mostrou a foto da igreja, falou sobre os costumes dela. E na época eu pertencia também a uma igreja e lá tinha, né, aquela hora do momento do louvor, e para ela tudo isso era muito estranho, porque não tinha esse costume de cultuar Jesus dessa forma aqui, né? Então, como na Europa também lá eles são um pouco mais frios, eu acho que dessa forma
acabou pegando as características também do povo europeu na igreja ortodoxa. Eu tô tentada a falar ortodoxa, eu não sei por quê, não tá saindo ortodoxa. É uma tentação falar ortodoxa, se sair, gente, por favor. Eu não tô conseguindo segurar, eu quero falar ortodoxa. Enfim. Houve por causa dessa diferença, né, houve uma cisma entre o catolicismo e a igreja ortodoxa, porque os ortodoxos não acreditavam nesses dogmas que os católicos acreditavam, então virou até ali meio uma inimizade nas entrelinhas. No total, houveram 8 cruzadas nessa tentativa de reaver a Terra Santa, né, que acabou no meio do caminho virando mais uma coisa de conquista de território e saqueando ali os viajantes que estavam pelo caminho de Constantinopla. E nesse momento é que começaram a surgir as observações de heresia. E a heresia naquela época era considerada crime punível com morte, e para a Igreja Católica não sair tão mal, eles criaram um tribunal de inquisição para condenar as pessoas e julgar de acordo com o que eles achavam. Por exemplo, não segue os nossos ritos, não segue os nossos dogmas, não está dentro do contexto, então para eles era considerado heresia. No entanto, não era a própria igreja que fazia esse julgamento. Esse tribunal, quem fazia parte eram os teólogos. Eles até tinham capacitação para poder fazer, né, eles tinham esse discernimento de fazer esse julgamento. E muitas das vezes, eles não acusavam, naquela época, todo mundo, esse vai sofrer, vai para uma masmorra, esse vai sofrer tortura X. Na maioria das vezes, nessa época, eles salvavam muitas pessoas, né? Eles tinham uma certa misericórdia. Nessa época aqui, quando eles começaram a julgar os crimes de heresia, e eram julgados por esses teólogos, né? Então, esse processo de inquisição não era julgado pelos civis ainda, mas quando ele passa a ser julgado pelos civis e não pelos teólogos, porque ainda quando era julgado pelos teólogos, eles faziam com base, por exemplo, ele fez isso, mas é porque ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe que Deus não está nesse caminho. Então existia ali uma certa misericórdia, mas depois passa a ser, esse tribunal passa a ficar sob o controle dos civis. Então a forma de julgamento muda, e aí o negócio começa a ficar feio. Então, na verdade, o que eram as heresias? Para eles, as heresias eram práticas de grupos que tinham seus próprios métodos, suas próprias crenças, a sua forma particular de buscar Deus. E muitas dessas pessoas, na época, começaram a considerar esse tipo de pessoa ocultista, né? Porque eles não conseguiam falar sobre o assunto em público, porque se naquela época a igreja católica, ou os civis, ou os teólogos, enfim, percebesse que tinha uma rodinha ali, né, falando sobre assunto X, falando sobre cristais, falando sobre aromaterapia, falando sobre os chás que curam. Então, isso já poderia dar uma conotação de herege. Não, você é herege, você vai ter que ser julgado, você vai ter que passar pela Inquisição, porque o termo Inquisição é o quê? Ele tem relação com inquirir, com questionar. Então, na verdade, o intuito no começo, ou talvez até maquiado, era realmente pegar essas pessoas e questionar por que é que elas estavam agindo daquela forma, que fé que era aquelas que elas acreditavam que era o correto, ou por que é que eles não seguiam os dogmas da Igreja Católica, ou aquilo que eles estavam impondo ali. E aí foram considerados seitas, né, esses grupos que se reuniram na época. Tinha um grupo de gnósticos ali, também, que se reuniam no meio dessa treta toda aí, e eles acabavam formulando
interpretação distorcida cristã, então ali teve um sincretismo, uma contaminação, e isso começou também a ir adiante, é quando começa a misturar as pessoas que de fato descobriam que, por exemplo, Deus realmente estava na natureza, Deus começou a misturar e a se confundir com esse outro grupo também, que contaminou um pouco com o gnosticismo, deu uma misturada aí, e começaram a avançar com as suas próprias teorias, né, deturpando aí o cristianismo. E nessa época surgiu uma seita chamada, era a seita dos cátaros, que eles que fizeram essa mistura, e foi uma mistura tão forte, era uma seita tão convincente, que quase que tão na mesma velocidade dos muçulmanos eles começaram a interferir, começaram a crescer, e eles trouxeram também um tipo de revolução na sociedade. Então, por exemplo, eles faziam as pessoas pensarem, essa é a realidade. Tiravam um pouco eles desse domínio do Império Romano, do Império do catolicismo, e faziam eles pensarem. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a questionar matrimônio, começaram a questionar coisas da sociedade, mesmo questões civis, e eles começaram a pensar, esse pessoal está começando a pensar, está começando a perceber. Então, de alguma forma, isso também era uma ameaça para o império ali, porque eles queriam dominar a massa, eles não queriam pessoas que pensassem, né? Ainda hoje, já é o segundo spoiler que eu dei aqui, ainda hoje a gente vê isso, né? O que acontece é que quanto menos a sociedade pensa na situação, quanto menos a gente analisa, mais fácil a gente se deixa levar. Vem alguém e fala assim: isso aqui é a verdade, esse é o caminho. É verdade, esse é o caminho, verdade, eu não tinha pensado. Então, assim, eu li, eu interpretei do meu jeito, eu vou ensinar você do meu jeito, e esse é o caminho. Se você não tem uma capacidade mínima de fazer uma análise, você vai ser levado junto com a massa, você vai se deixar influenciar, você vai se deixar levar. E uma das estratégias aqui dessas células do MGL é fazer vocês pensarem, fazer a gente pensar também, enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está aprendendo também, tendo as aulas com o Daniel, a gente tem que parar e tem que pensar e tem que refletir nas coisas que a gente está aprendendo, nas coisas que a gente está lendo enquanto prepara a aula, e você fala, caramba, você acaba pegando algumas coisas, né? Então, é importante a gente ter esse costume de refletir, de ter o nosso ponto de vista analítico de uma situação, seja ela histórica, seja ela cristã, seja ela do que quer que seja. A gente tem que ter esse costume de pensar, né? E essa seita dos cátaros, eles geraram isso também na multidão. Essa coisa de eles começaram a pensar, começaram a confrontar, né, o poder ali do Império Romano, querer os direitos deles, e aí eles começaram a se sentir ameaçados. Nesse período foi criado o Sínodo, que era uma forma de tentar equilibrar esse avanço do catarismo. E aí, nas décadas à frente, os concílios passaram a enfatizar o combate a essa seita. Então já não era mais lá, vamos no meio desse caminho aí rumo à reconquista da Terra Santa, agora ainda surge os cátaros, que é mais um problema que eles tinham que lidar, porque se não apagasse aquele fogo, as pessoas iam todas se revoltarem com o sistema que estava sendo imposto na época, então já era mais um fogo ali para eles apagarem. E aí, um incentivo para isso, né, para poder acabar de forma mais rápida, foi a perseguição e o combate até a exclusão dessas pessoas da sociedade. Então, eles começaram a perder os direitos deles como cidadãos. Então, você faz parte, você acredita, não, você é dos cátaros, então você vai ser excluído da sociedade. As pessoas não podiam comer, não podiam comprar, porque se eles percebessem que fazia parte daquela seita dos cátaros, eles automaticamente eram excluídos da sociedade. Então, como essa perseguição começou a ficar muito forte,
né, começa também as pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica ou que tinham uma espiritualidade não contaminada com a religião, que cultuavam a Deus da sua forma íntima e do seu próprio jeito, com a sua própria personalidade, eles começaram a se reunir em lugares afastados, cavernas, florestas, e daí que surge o termo ocultismo, porque eram práticas e coisas que eles estudavam, nessa época também, eram considerados ocultistas os cientistas. Eles falavam sobre ciência, é que na época não existia esse termo de física, cientista, ele é físico, ele é cientista, ele é alquimista, foi surgir depois. Mas, instintivamente, a raça humana, muito antes disso, já no começo das eras, a gente tem esse instinto de sobrevivência e de é meio intuitivo a nossa forma de cuidar da saúde, não existia alopatia naquela época, não existia remédio para eles colocarem na boca e tomar, então existiam os curandeiros, enfim, toda essa galera aí era considerada ocultista, porque da onde veio esse ensinamento? Quem que foi que ensinou? Se não foi a Igreja Católica que dominava tudo, então você também vai ser considerado herege, e aí junto com os cátaros, juntou todo mundo ali, vamos colocar todo mundo num caldeirão, queimar logo de uma vez, porque senão esse negócio vai crescer e a gente não vai ter mais domínio. E essas pessoas que eram tiradas da sociedade, além de não serem considerados mais cidadãos, eles também tinham as suas coisas confiscadas. Então era uma coisa, quase que uma obrigação, eles esconderem, né, caso eles não concordassem com os dogmas da Igreja Católica, eles precisavam esconder a sua fé para não serem excluídos da sociedade junto com os cátaros, né? Porque aí eles já generalizaram tudo e, enfim, começaram a perseguir tanto os cátaros, que eram quem estava despertando o pessoal da época com uma crença esquisita deles, junto com esse outro pessoal que, sim, buscava Deus de uma forma mais sutil, né, de acordo com os ensinamentos que eles recebiam, que foi herdados, a gente não sabe muito bem nessa parte da história como é que eles recebiam esses ensinamentos. Mas o fato é que todo mundo começou a ser julgado como herege junto. As cruzadas demoraram tanto que em cada momento que ocorriam as leis e os costumes já eram diferentes do anterior. E nesse cenário que começa a grande carnificina, porque já não eram só os cátaros a serem perseguidos, já não eram só os muçulmanos que estavam sendo perseguidos, na verdade começou toda a galera que começou a contrariar a Igreja Católica, então a gente vai perseguir todo mundo para poder acabar com esse negócio mais rápido. Então, na verdade, estava todo mundo correndo o risco de ser considerado herege ali. A intenção era que as questões teológicas católicas dominassem e tudo que fosse o contrário disso era fiscalizado por essa galera que fazia parte da Inquisição, e eles já colocavam o cara lá para poder questionar e castigar. Então, em busca de domínio, né, desse império, muitos inocentes passam a morrer e foram considerados hereges só por seguirem seus próprios métodos. E, enfim, como eu falei para vocês, começaram a se reunir em locais ocultos para não serem mortos, né? Era meio óbvio. A Inquisição Romana foi de 1542 a 1965. E aí começou a misturar esse critério todo para poder acabar mais rápido com essa. É porque quanto mais a população cresce, quanto mais. Basta aparecer uma pessoa que questiona a forma de governo. Ainda hoje também tem isso, já é mais outro spoiler que eu tô dando. Vamos questionar o governo, pronto, aqui já forma um grupinho para falar, não, realmente, né, é verdade, não é dessa forma, não é exatamente dessa forma. Então, quando eles começaram a se sentir ameaçados por essa galera aí que estava sendo desperta pelos cátaros, eles viram que precisava tomar uma medida mais drástica para poder não dissipar isso aí
da forma mais rápida do que já estava acontecendo. E aí nesse meio da história entra uma personagem que a gente conhece, que é a Joana Dark, que também é uma história que eu não sei, eu gosto da história da Joana Dark, porque de alguma forma me fascina a coragem, né? E é até meio clichê, porque quem é que não admira a Joana Dark pela coragem dela? E na fase que ela tem essa projeção de, por exemplo, ter certeza do que ela quer, é a fase da adolescência, né? É a fase onde normalmente existe aquela dúvida do que você quer ser, existe a dúvida da personalidade, existem muitas dúvidas, porque é um período de transição da infância para o adulto, né? Para o jovem. Então, assim, é comum nesse período de transição a gente ter dúvida, não saber o que quer. Hoje em dia, né? A gente não sabe o que quer, não sabe o que quer ser, tem muita influência dos pais. Ah, seria legal se você fizesse isso. Então, só mudam as épocas, mas óbvio que também naquele período haviam também, era comum ter esse tipo de dúvida em relação à própria vida, às próprias questões. Mas Joana Dark tinha 16 anos e ela já sabia o que ela queria, ela já sabia qual que era a missão dela e ela partiu rumo àquilo que ela acreditava, né? Ela tinha um fogo ardente no coração dela, um objetivo, e ela acreditava que aquilo ia dar certo, e ela foi seguindo a intuição dela, na verdade, contra tudo aquilo que se opunha. E muitas vezes, assim, hoje, a gente ficou meio preguiçoso, porque a gente tem quem faça uma live em grupo para ensinar e para incentivar vocês a estudarem. A gente tem quem ensine a nós que estamos ensinando vocês. Então, a gente ficou preguiçoso de procurar por nós mesmos. Se não for um líder que dá uma direção, a gente não sabe mais tomar direção. A gente não sabe que decisão tomar se a gente não perguntar e falar, não, eu tenho que orar 50 vezes, né? Que eu não tô falando isso contra a oração. Precisa orar, precisa buscar essa direção de Deus, mas muitas vezes a gente usa como muleta isso. Se a resposta não vem da forma que a gente quer, a gente fica esperando sempre uma resposta de Deus fora da gente. Deus, uma hora, vai me responder de lá do trono dele, porque ele tá me olhando aqui. Mas aqui, Deus tá aqui dentro. Então, se você não tá ouvindo Deus aqui, tem um problema com você. Deus está do lado de dentro. Deus é um comigo. Como é que eu não consigo ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão? Por que eu preciso orar 5 meses para tomar uma decisão? Então, o problema está em nós, está na nossa mente, está na forma com que a gente encara Deus do lado de fora. E eu olho para Joana Dark e falo, caramba, ela tinha 16 anos. Com 16 anos eu nem sei o que eu queria da vida. Eu acho que eu não queria, não, eu queria sim, mas eu era muito bagunçada, tipo, eu quero fazer isso, não, acho que eu vou fazer outra faculdade, porque na verdade eu queria fazer arqueologia, e minha mãe falou, não, isso não dá dinheiro aqui no Brasil, você vai acabar trabalhando numa biblioteca. Eu falei, não queria trabalhar numa biblioteca, se for para trabalhar numa biblioteca, então não quero. E aí eu fiz comércio exterior. Ah, meu Deus, quanta conta! Nossa, mas é muito imposto. Ah, não serve para mim, não. Esse monte de conta, monte de imposto, não quero, não combina comigo. Então, a minha tentativa de encontrar o que realmente tinha a ver comigo não começou com essa idade, com 15, com 16. Mas ela, pelo visto, tinha uma missão, era uma pessoa escolhida, é o meu ponto de vista, tá, gente? É o meu ponto de vista. Estudando e lendo partes dela, da personalidade dela que eu não conhecia, eu tive esse ponto de vista. Ela já sabia o que ela queria, a cidade, o território que ela queria conquistar. Ela tinha um carisma que ela conseguiu, super íntima, né? Da Jojo. Tô falando como se eu já conhecesse ela. Mas, assim, ela conseguia falar com a galera, com o pessoal, com os militares, conseguia
participar ativamente ali dos conselhos de guerra. Gente, a gente tá falando de uma menina, 16 anos, lidando com um exército que estava acostumado. E eu fico parando para pensar, eles ouvindo o que ela tinha para dizer e ainda considerando ela como uma líder. Como isso acontece, né? A gente já ia colocar um rótulo, 16 anos, essa menina adolescente aí, não sabe nem o que tá falando, quer me ensinar, quer dar conselho de guerra aqui, mas o fato é que quando você tá bem resolvido por dentro com o que você quer, não tem como as pessoas de fora não sentirem isso. Quando você sabe o seu objetivo, a sua missão, quando você tá bem resolvido do lado de dentro, o lado de fora é o que menos a gente tem que se preocupar, porque a nossa energia conversa com tudo ao nosso redor antes da gente abrir a boca. Então, aqueles militares viam nela uma segurança, também porque ela contava das experiências dela espirituais, que ela recebia mensagens, ela tinha intuições, então isso ajudava ela a tomar as decisões do que ela tinha que fazer. Então, assim, ela não era só uma adolescente, ela era uma adolescente que sabia o que ela estava fazendo, que tinha do jeito dela, o contato dela com Deus, a intimidade dela com Deus, e Deus falava com ela sim, porque como é que ela ia conseguir êxito nas coisas que ela conseguia se não fosse o próprio Deus falando com ela? Né, através das experiências dela. Então, essa era uma parte de Joana d'Arc que eu não conhecia, e eu falei, caramba, ela era espiritualizada, e estudando isso eu passei a admirar ainda mais, porque eu admirava só o fato dela ter 16 anos e ter feito coisas que eu não imaginava fazer nessa época. Inclusive, tinha um rei, que era o Carlos VII, ele fez um teste com ela, vamos ver se ela é intuitiva mesmo, né? Vamos ver se ela recebe mensagens, e enfim. Aí ele juntou uns nobres lá, uma galera, e colocou ela lá no meio, e falou assim, que quando ela passasse, né, que ela tinha que reverenciar o rei, só que ela não sabia quem era Carlos VII. E aí ela foi passando e tal, e ela só reverenciou, de fato, Carlos VII, que foi o que propôs fazer esse teste com ela. E foi aí que ele liberou para ela uma tropa para ela seguir rumo à terra lá que ela queria conquistar, né, que estava sob domínio da Inglaterra. Então, sim, ela era espiritualizada, ela tinha um contato dela com Deus que, aos olhos, por exemplo, dos religiosos, iam olhar para ela e iam falar, gente, essa menina, olha para ela, né? O que é que ela tem de Deus? Falando desse jeito, se vestindo desse jeito, andando no meio dos militares, achando que vai conquistar alguma coisa, porque existe muito essa questão do ego no meio religioso. A gente sempre acha que um é mais espiritualizado que outro, que alguém que não tem o menor estereótipo de líder tem de fato dentro de si um, alguma coisa que vibra nessa frequência de liderança, porque tem o coração. A missão dela era de acordo com o coração dela. O coração dela estava ali. A nossa missão não é feita com a cabeça, a nossa missão é feita com o coração. E ela tinha se dado a missão de fazer isso era tão forte no coração dela, e eu acredito que era forte no coração de Deus também, para aquele momento da vida dela, para a própria existência dela aqui. Porque tudo aquilo que queima no nosso coração, que é um desejo que não sai, que fica ali falando com você, e enfim, é também alguma coisa que Deus quer. Né? É algo que Deus quer, porque nós somos um com Ele. Então Ele tem prazer em fazer também uma parceria com a gente. E ela acreditou nisso e seguiu rumo àquilo que ela achava que ia dar certo, né? Até passando por esse teste aí. Aí o rei Carlos V liberou para ela uma tropa para ela seguir rumo à cidade de Orleans, que também estava sob domínio da Inglaterra, e ela era muito presente junto com os liderados dela, né? Porque ela não só lutava, mas ela passou a ser líder dos cavaleiros que estavam ali ao redor dela, indo rumo à cidade que ela queria conquistar. Isso com 16 anos, gente, eu fui passada.
quando ela juntava a galera e falava: "Eu recebi uma visão assim, eu tive uma visão assim, eu tive um sonho, eu recebi uma mensagem", eles acreditavam. Então, provavelmente, isso é algumas coisas a história conta, mas eu acredito que passaram outras despercebidas, porque era um exército. Eles não iam se dobrar para uma adolescente: "Ah, eu sonhei com isso. Ah, eu tive uma visão". Ah, será? É uma guerra, né. Não tá contando um sonho aleatório, era uma guerra, os caras iam ter que ir lá. Então, assim, eles já tinham criado por ela respeito, então, de fato, aquilo que ela tinha, as visões que ela tinha, as mensagens que ela recebia, vinham de Deus, porque eu acredito que eram chanceladas ali, que nem nesse caso que eles estavam partindo rumo a New Orleans, ela recebeu, as orientações de como deveria agir, recebeu as mensagens, aí ela reuniu a galera, passou as informações, eles acreditaram, e aí esse conflito para dominar Orleans durou 3 dias e eles realmente conseguiram conquistar, né, essa é a parte que a história conta, e, enfim, ela fez muito mais do que o objetivo dela, que era reconquistar a cidade. Ela lutou muito mais do que isso, batalhas que ela não tinha o objetivo, mas aquilo que ela queria já tinha sido concretizado, no entanto, ela reúne aí um histórico de batalhas e também de vitórias. Em 1430 ela foi capturada, infelizmente, foi vendida para os ingleses, os mesmos que tiveram a sua cidade de Orleans conquistada por ela. Então os caras foram, cataram ela e venderam. Toma, foi essa aqui que conquistou a sua cidade, está nas suas mãos. Então, obviamente, que ela seria torturada, como foi, né? Ela foi submetida a um longo processo de julgamento. Não vou entrar em detalhes da história aqui, mas foi considerada culpada por crime de feitiçaria e de bruxaria, né? Por que será? Será que é porque ela tinha as visões dela? Será que é porque ela acabava contando? Porque, sim, a gente tem também uma forma de diálogo pela idade, sei lá, vamos pensar dessa forma. Pela idade, os adolescentes não filtram muito, né? Ela tinha uma personalidade de uma mulher mais madura. Mas, assim como o José, ela acabava, eu acho que é costume, não sei, acaba saindo. E ela falava: "Ah, eu recebi, eu não sei, tive um sonho assim, recebi uma mensagem assim". Então, aos olhos dos religiosos, ela era uma herege. Imagina como é que ela recebe isso. Como assim? Então, acabou sendo julgada como bruxa, como feiticeira, quando na verdade tudo que ela tinha era a intimidade com Deus. Então hoje a gente tem que também tomar esse cuidado de não julgar as pessoas de acordo com o estereótipo que a gente acha que ela tem que ter para ser cristão, para ser um líder. Não tem um estereótipo de cristão esse aqui, não tem um estereótipo de líder, porque na minha concepção, o que eu aprendi é que cristão é assim, o que eu aprendi é que um líder é assim. E a gente esquece do ensinamento que Deus deixou aí, de que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. E isso significa que ele analisa de, um, de uma dimensão superior, aonde não existe a mente humana dando para a gente essa limitação de perceber o ponto de vista geral do ponto de vista de Deus, que olha o coração humano. Então, assim, acredito que a essa altura já tenha ficado muito claro de que julgamentos não pode fazer parte de alguém que tenta seguir a Deus de forma pura. Isso até o nosso olhar, a nossa mente passa a ser diferente quando a gente olha para outra pessoa. Até mesmo conosco. Você faz alguma coisa e fala: caramba, as pessoas vão achar de mim isso. Começa por aí. A gente tem que começar essa limpeza do lado de dentro, para a gente conseguir olhar outra pessoa de forma natural. Quando a gente consegue parar de olhar para nós mesmos com esse preconceito de deixar a essência fluir, a gente sempre pensa: mas o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu agir dessa forma? Né? O que importa é que em algum momento elas também vão aprender com você.
que Deus está aí nessa sua essência, que Deus está fazendo você fluir do seu jeito, de uma forma que você fique à vontade. Você não precisa se encaixar nos padrões de outra pessoa, porque essa outra pessoa também é humano, também tem limitação, também vive aqui na terceira dimensão, também tem uma mente imperfeita, e a gente tem que só o nosso trabalho é viver de acordo com a essência que Deus criou, né? E Joana d'Arc tinha muito isso, ela queria fazer o que ela acreditava que para ela era verdade. Claro que ela também sabia as consequências que ela ia sofrer. Não acho que ela acreditava que ela ia sair ilesa eternamente, né? Enfim. Então, mesmo assim, ela acreditou, ela seguiu a essência dela e ela fez o que ela tinha que fazer. E tudo isso, toda essa perseguição com ela aconteceu por conta dessa sensibilidade que ela tinha espiritual e dela ter essa consciência aberta, né, conectada com Deus. Ela conseguia fazer essa ponte entre o espiritual e o físico, e era uma coisa que não era muito comum publicamente. Quem tinha esse tipo de característica normalmente estava escondido por aí, sendo considerado herege também ou ocultista, porque, né, eles tinham que ficar ocultos. Claro que também onde tem o bom tem o mal. Acredito que no meio dessas pessoas que tinham o intuito puro mesmo de procurar a Deus de outras formas, começam também a existir pessoas que manipulam a natureza, a energia, enfim, da forma deles para conseguir realizar coisas ruins também. Mas não é disso que a gente está falando. Essa captura da Joana d'Arc termina quando ela tinha 19 anos, então tudo que ela tinha para fazer durou 3 anos. Engraçado que com Jesus também foi assim, né? Durou 3 anos, dos 16 aos 19 anos. Como fui curta, né? Esse período, mas ao mesmo tempo foi o auge dela. Foi curto, mas foi o auge. Ela estava fazendo aquilo que ela acreditava. Ela fez aquilo que ela considerava como missão, como objetivo. E se você olhar na Bíblia e ver os apóstolos também, a forma com que eles foram capturados, as torturas que eles também sofreram. Quando você tem algo pulsando no seu coração, não importa o que acontece do lado de fora. É dolorido, é pesado, mas de alguma forma você viveu uma experiência que transcende a consciência humana, e isso é muito diferente. Quando você vive uma experiência que transcende a consciência humana, não tem nada mais que te faça voltar ao estado anterior e assim, de limitação, sabe? De achar que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, que não, eu não vou seguir por esse caminho porque eu posso sofrer. Ai, mas e se eu morrer? Já pensou se ela tivesse pensado sobre isso? Mas enfim, com 19 anos ela começa ali a fase o auge dela, né, o começo na verdade o fim da vida dela, e ela foi queimada viva na praça, era chamada Praça do Velho Mercado, e eles acabaram jogando as cinzas dela fora para ela não ser considerada mártir. Engraçado que a gente consegue ver Deus tão presente na vida dela, essa cinza dela foi jogada no Rio Sena. A gente consegue ver tanto Deus na vida dela que o Papa Calixto III acabou considerando ela inocente. E aí, em 1909, ela foi beatificada. E em 1920, 10 anos depois, ela foi canonizada por Bento XV. Ou seja, eles não queriam que ela virasse Marte. Vamos queimar, vamos jogar fora o pó, joga no rio, porque aí leva embora. Mas não adiantou, porque a missão dela foi cumprida com excelência. Assim, pra gente aplaudir de pé. Eu fico muito. Quando eu vejo histórias assim, eu fico eufórica, porque eu falo, caramba, tem que ser alguma coisa que queima mesmo, uma verdade sua, que não importa o que as pessoas pensem, você sabe que essa é a direção de Deus para você e que ele te aprova e que ele
é seu parceiro e que ele tá com você, e muito mais do que isso, que ele é você, você é ele é você. Não existe essa separação de aqui é o corpo, é a Daiane. Aí aqui no meio, no meu coração, é o Espírito Santo. Não, é os dois ocupando a mesma consciência, os dois o mesmo ser. Então, essa unidade, quando a gente começa a quebrar esse padrão de separação, a gente consegue perceber que Deus está muito presente no nosso dia a dia com questões básicas, sabe? E muitas vezes a gente acaba deixando evoluir a nossa mente religiosa a ponto de achar que Deus está do lado externo, no trono dele, e que para ele ouvir a nossa oração, a gente tem que imaginar que ele está recebendo a oração no trono. Engraçado que falando de trono, estudando os costumes tibetanos, né, sobre os chakras, existe um chakra escondido no chakra cardíaco, e eles acreditam que lá nesse chakra tem uma árvore, e essa árvore se chama, se eu não me engano, é Kalpataru. Essa árvore ela tem um trono na frente dela, e ali você coloca a sua divindade. Quem é que você acredita ser o mais divino? Eles não colocam um único ser. Então, assim, aquele trono dentro do, que não é no chakra cardíaco, é dentro, porque além dos 7 chakras que a gente tem, existem vários. E não é, gente, chakra não é uma flor de lótus, não. É como se fossem ligas, e aí eles fazem um cruzamento, assim, é esse cruzamento aqui, né? Eles vão fazendo, serpenteando o corpo, e é nessa parte aqui de ligamento que é o chakra, né? E eles acreditam que dentro do chakra cardíaco existe esse outro chakra escondido, como tem vários chakras no corpo, além dos 7. Eles acreditam que essa divindade que a gente acredita, você coloca ela sentada naquele trono, e essa árvore Kalpataru é considerada a árvore dos desejos. Então você coloca a sua intenção, o seu desejo ali para a sua divindade e entrega. E para eles é meio óbvio que a divindade vai responder, visto que tanto a pessoa que cultua quanto a sua própria divindade são a mesma pessoa. E aí a gente vê Deus de novo passando aí pelos tibetanos, os monges, né, que muitos cristãos julgam, não é de Deus, mas olha só como é que Deus age, e na verdade a intenção é que um aprenda com o outro, não que um julgue o outro. E infelizmente a nossa história, a história da humanidade passa por essa fase aí sangrenta, de carnificina, porque por conta de poder e por conta de julgamento, né? Enfim, eu vou terminar essa história aqui com vocês, e eu espero que tenha dado para entender um pouquinho da história, para a gente poder compreender a influência de tudo isso nos dias de hoje, a influência de tudo isso no nosso costume hoje em dia, porque a gente acabou herdando muita coisa, né? Não ficou, a história não ficou lá só no Império Romano, porque obviamente que todo mundo começou a atravessar o mundo e trazer junto os seus costumes, e aqui a gente vai, vamos virar cristão, agora a gente não é mais cristão, vira evangélico, agora a gente... E aí a gente foi trazendo os costumes, e aí cada um foi personalizando do seu jeito, e sim, a gente herdou muitos costumes que a gente considerava cristão, mas de fato não tem nada de Deus e não tem nada de Cristo. Então a gente precisa considerar isso aí, tá bom, gente?